Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudantes de Saúde. Meu nome é Carolina Maria e eu sou estudante de fisioterapia. E hoje vamos ter uma aula sobre esquizofrenia. Eles querem me pegar! Eles querem me pegar! Ai, que coisa linda! A foto está aqui, minha amor, tão linda, tão jovem. Ai, Joana! É você! Há quanto tempo! Pega ele! Pega ele! Bom, gente, na cena anterior foi representada uma crise de uma pessoa esquizofrênica. Mas lembrando, isso foi uma crise. Não quer dizer que toda pessoa que tem a esquizofrenia passa por esse momento toda hora. Ela passa de momentos. Tem a crise e tem momento de normalidade. Bom, agora vamos começar a aula. Vamos falar um pouco sobre os dados. 1% da população mundial tem esquizofrenia. No Brasil, 2 milhões de pessoas têm esquizofrenia. É uma doença mais comum do que a gente imagina. Mas por que será que uma doença que afeta milhões de pessoas não é falada como outras, não é tratada como deveria ser? Por isso, hoje vamos falar um pouco sobre a esquizofrenia. Vamos aprender um pouco dessa doença que atinge milhares de pessoas. Bom, esquizofrenia ela é uma doença que afeta o modo como a pessoa ela pensa, o modo como a pessoa sente, o modo como a pessoa age. Farmacologicamente, ela é uma doença que tem uma alteração na dopamina. Ou seja, essa alteração pode ter um aumento ou a diminuição da dopamina. Mas lembrando, o que a dopamina faz? A dopamina ela é um neurotransmissor que regula várias coisas, como a motivação, o controle motor, o prazer, entre outros. Então, a dopamina ela é o neurotransmissor-chave para a doença. Ela é o neurotransmissor que vai regular a doença. Então, qualquer coisa que acontecer com a dopamina, as alterações, vai influenciar na esquizofrenia. Existem alguns fatores que podem influenciar no desenvolvimento da doença. São eles, problemas sociais e familiares, que são basicamente os traumas que a pessoa pode sofrer. Esse trauma que a pessoa sofreu pode influenciar na pessoa ter esquizofrenia. Fatores genéticos e ambientais, como sempre, a genética está muito presente no desenvolvimento de algumas doenças, tanto como o ambiente influencia. Temos também os momentos de depressão. Bom, gente, agora vamos falar sobre as funções psíquicas básicas. Normalmente, nós temos algumas funções psíquicas básicas, como a senso-percepção e o juízo de realidade. O que é a senso-percepção? Senso-percepção representa o funcionamento dos nossos 5 sentidos, que são a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Quando a pessoa ela tem a esquizofrenia, ela tem esses 5 sentidos alterados. Quando ocorre a alteração desses 5 sentidos, o paciente, a pessoa, ela experimenta as alucinações. Então é daí que vem as alucinações, quando nossos 5 sentidos estão alterados. Outra função psíquica básica é o juízo de realidade, que é a capacidade de avaliar o que se passa no mundo ao redor. Basicamente, quando a pessoa não está integrada nessa realidade, que é o que acontece com a pessoa esquizofrênica, ela experimenta uma realidade paralela, que é aquela realidade que ele vai ser, vamos dizer, perfeita para ele. Já que a realidade que ele vive não está dando certo, ele procura outra realidade, que é a realidade paralela, que é daí que vem os delírios. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os sintomas da doença. Os sintomas da esquizofrenia, ele é dividido em sintomas positivos e sintomas negativos. Vamos falar primeiro sobre os sintomas positivos. Os sintomas positivos, essa é conhecida como a fase de manias. É onde tem uma excitabilidade e onde tem uma grande concentração de dopamina, tem um aumento da dopamina. Os sintomas são delírios, alucinações, alteração de pensamentos, comportamentos anormais, que são basicamente os comportamentos estereotipados, os comportamentos agressivos e os comportamentos incoerentes. E temos também a catatonia, que é a imobilidade motora. Esses são os sintomas positivos. Por isso que ele é chamado de fase de mania, que é onde tem a fase dos delírios, as fases das alucinações, que são basicamente os principais sintomas dos sintomas positivos. Temos também os sintomas negativos,
que são conhecidos como uma fase depressora, onde tem uma baixa concentração de dopamina, tem uma diminuição na dopamina. Os sintomas são eles: afastamento social, dificuldade em expressar pensamento, que é conhecida como alogia, a diminuição do prazer em realizar atividades que eram agradáveis, que é conhecida como anedonia, e, por último, a relutância ou a falta de vontade em realizar atividades diárias, atividades comuns, atividades normais. Se você sentir algum desses sintomas ou observar esses sintomas em alguém próximo, alguém da família, um amigo, e ver que esses sintomas passou de 2 semanas, é recomendado procurar o médico, é recomendado procurar o psicólogo e o psiquiatra. É sempre bom você ir para ver se você tem a doença ou é um alarme falso. Uma coisa interessante é que esses sintomas, tanto positivo como negativo, ele não tem uma cronologia. A pessoa esquizofrênica, ela tem momentos de mania, onde vai ter os sintomas positivos, onde a pessoa vai ter alucinações, onde ela vai ter delírios. Vai ter momentos que ela vai estar normal, que é o período de normalidade, e vai ter momentos que ela vai estar na fase depressora, ela vai estar meio depressiva. E esses momentos, eles não têm uma ordem, como eu falei antes. Ele não tem ordem, ele pode, vamos dizer assim, eu tenho uma esquizofrenia, eu posso ter uma fase de manias agora, posso ter meus surtos, minhas alucinações, e pode passar anos sem eu ter nenhum surto, sem eu ter nenhuma crise, e eu vou estar no meu período de normalidade. Vai ter períodos que eu vou estar mais depressiva. E aí começa tudo de novo. Posso estar depressiva, maníaca, fase mania ou fase de normalidade. Não tem uma cronologia. Bom, gente, vamos falar sobre as vias dopaminérgicas na homeostasia. A dopamina, ela age em algumas vias do nosso cérebro, como o nígreo estriatal, a mesolímbica, a mesocortical e o túbero infundibular. No nígreo estriatal, ela faz a regulação do controle motor. Na mesolímbica, ela faz a regulação da nossa motivação, da nossa recompensa e das nossas emoções. No mesocortical, ela faz a controlação da cognição, das emoções e da afetividade. E por último, no túbero infundibular, ela inibe a liberação da prolactina, que está relacionada com o nosso leite, que é produzido do leite. A esquizofrenia, ela está relacionada com 2 áreas dopaminérgicas, que é a mesolímbica e a mesocortical. A mesolímbica, ela é responsável por nossos sintomas positivos. E a mesocortical, ela é responsável pelos sintomas negativos. Bom, gente, aqui vamos para uma parte que está indo para o final, que é o tratamento. O tratamento ele pode ser medicamentoso, o tratamento pode ser psicoterápico, que basicamente você vai ter consultas com o psiquiatra, consultas com o psicólogo para ele fazer uma reabilitação. E temos os antipsicóticos. Os antipsicóticos, eles são divididos em fármacos de primeira geração e de segunda geração. Os fármacos de primeira geração, ou os fármacos conhecidos como típicos, eles têm o objetivo de bloquear a dopamina. Ele tem o objetivo de bloquear ou diminuir essa concentração de dopamina. Por quê? Porque basicamente ele bloqueia a dopamina de forma inespecífica. Ele bloqueia tanto na parte dos sintomas positivos, tanto na parte dos sintomas negativos. Quando ele faz esse bloqueio, ele faz uma melhora dos sintomas positivos. Por quê? Porque se vocês lembram, eu falei aqui que os sintomas positivos têm um aumento da dopamina. E quando eu tomo os fármacos típicos ou de primeira geração, ele vai bloquear essa dopamina. Quando eu bloqueio essa dopamina, eu vou estar melhorando meus sintomas positivos. Eu vou estar diminuindo as alucinações, diminuindo os delírios. Mas o que acontece? Um porém. Como ele bloqueia de forma inespecífica, ele bloqueia também nos sintomas negativos. E os sintomas negativos, se vocês se lembram, eles já tinham uma baixa concentração de dopamina. Quando eu uso esse fármaco e acontece o bloqueio da dopamina, eu vou diminuir mais ainda a concentração de dopamina. E isso é ruim, por quê? Ele vai deixar a pessoa mais depressiva, porque eu vou estar diminuindo ainda mais a minha concentração de dopamina. Então, só para um resumo aqui, os fármacos típicos ou de primeira geração, eles melhoram os sintomas positivos, a pessoa vai ter menos alucinações e menos delírios, mas vai piorar os sintomas negativos. A pessoa vai ficar com depressão
maior do que ela já tem. Outro fato dessa classe de fármacos é que ela tem muitos efeitos colaterais. Ela tem uma concentração muito grande dos efeitos extrapiramidais. Mas o que são os efeitos extrapiramidais? Os efeitos extrapiramidais eles são causados pelo bloqueio da dopamina. Basicamente, temos as distonias agudas, a discinesia tardia e os sintomas semelhantes com o do Parkinson. A distonia aguda e a discinesia tardia são relacionados a movimentos involuntários que acontecem no nosso corpo, sendo que a distonia aguda ela acontece durante a terapia. A pessoa pode ter esses movimentos involuntários durante o uso desses fármacos. E a discinesia tardia acontece após a terapia, tipo, anos depois que a pessoa parou de usar aquele tipo de fármaco, ela pode vir a a ter esses efeitos colaterais. Mas isso é muito raro. Não quer dizer que só porque eu estou utilizando esse tipo de fármaco que eu vou ter esses efeitos extrapiramidais. Isso são os fármacos de primeira geração. Os fármacos de segunda geração ou fármacos atípicos, eles é diferente. Porque aqui teve o desfoque, vamos dizer assim. Melhorou os sintomas positivos, mas piorou os sintomas negativos. Aí eles pensaram no fármaco de segunda geração para melhorar isso. Os fármacos de segunda geração, basicamente, têm o bloqueio da serotonina, que eles associaram a serotonina aos efeitos alucinógenos. Então, eles bloqueando essa serotonina, eles vão melhorar os sintomas positivos e vai ter um equilíbrio dos sintomas negativos. Porque eu vou ter um bloqueio da serotonina superior ao bloqueio da dopamina. E era esse bloqueio da dopamina que prejudicava os sintomas negativos. Então, quando eu faço o bloqueio da serotonina, eu tiro o foco da dopamina, eu tiro mais ou menos o foco da dopamina e foco na serotonina. Quando eu faço isso, eu faço um equilíbrio dos sintomas negativos. Porque eu vou estar bloqueando a serotonina e vou estar diminuindo o bloqueio da dopamina. Quando eu faço isso, eu vou melhorar os sintomas positivos, a pessoa ela vai ter menos alucinações, vai ter menos delírios. E também vai ter um equilíbrio nos sintomas negativos. Então ela não vai ficar com uma depressão muito grande. Isso é o que acontece nos fármacos de segunda geração. Mas o que acontece são os efeitos adversos. Ela tem muito menos efeitos adversos do que os fármacos de primeira geração. Ela tem menos efeitos extrapiramidais, mas tem um efeito adverso que pode ser ruim, que é o ganho de peso. O ganho de peso ele acontece por causa do bloqueio da serotonina, porque a serotonina é responsável pela nossa saciedade. Então, quando ocorre o bloqueio, a pessoa ela fica com um apetite maior. Ela não fica saciada. Então, por isso, a pessoa ela vai querer comer mais. Por isso que tem o ganho de peso. Esses são os fármacos de segunda geração. Uma coisa que eu quero falar, gente, é que uma pessoa que tem esquizofrenia, ela pode viver uma vida normalmente. Se ela tiver um tratamento todo certinho, ela vai viver a vida dela normal, sendo que vai poder ter os momentos de crise, que é como eu falei no começo da aula. Não tem uma cronologia. A pessoa ela pode viver normalmente por um tempo e depois vai ter uma crise, um surto. Mas isso não quer dizer que ela vai deixar de viver. Então, o que a gente precisa é da sociedade parar esse preconceito com as pessoas que têm esquizofrenia. Acolher mais, ter a empatia, porque assim ajuda nesse processo que ela passa, que ela vive. Outra observação é que as pessoas que têm uma esquizofrenia alta, ela tem que usar os fármacos de primeira geração ou os típicos, porque eles são específicos para tratar os sintomas positivos, que basicamente é os sintomas principais que é da esquizofrenia. São as alucinações e os delírios. E se a pessoa tiver uma esquizofrenia mais leve, ela pode utilizar os fármacos de segunda geração. Bom, gente, foi esse o vídeo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem falar aqui com a gente. Tchau!